Ora, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Academia Saint-Gobain. Hoje vamos abordar o tema Ethics numa perspectiva diferente. Habitualmente, como devem estar a estranhar, habitualmente seria o nosso colega Vasco Pereira a fazer a apresentação deste webinar. Por motivos profissionais, ele não vai poder estar presente. Portanto, estarei eu, Luís Marques, como moderador e o meu colega João Garcia como apresentador desta sessão. Como habitualmente, convido-vos a irem colocando algumas questões que forem tendo durante este webinar. Coloquem as questões na zona de questões e não na zona de chat. E no final teremos a oportunidade de responder a essas mesmas questões. Portanto, vamos dar início à sessão. Apresento-vos o colega João Garcia, da Saint-Gobain Portugal, responsável pela minha prescrição. E bom webinar para todos. Muito obrigado. Ora, boa tarde a todos. Mais uma vez sejam bem-vindos a este webinar. Como o Luís disse, o nosso colega Vasco não pôde estar presente. Eu entrei aqui com o user dele para conseguir começar o evento, portanto, espero não ser uma decepção por verem que o Vasco Pereira afinal não é só eu, e espero poder estar também à altura e poder até dar aqui algum contributo no sentido de, estando mais eu, tal como o Luís Marques, estamos mais ligados à área de projeto, prescrição, e tendo também na nossa audiência muita gente ligada a esta área, espero que possamos também dar aqui um contributo importante para este tema. Como o Luís disse, vão colocando questões. Ao contrário do que acontece nas sessões presenciais, não vos posso sempre interromperem e colocarem questões porque não é possível, mas vão tentar interagir o mais possível connosco e coloquem as vossas dúvidas. Pronto, o tema de hoje é exatamente o sistema Ethics. Nós já tivemos aqui sessões em que falámos sobre o Ethics, uma delas mais em detalhe sobre todas as questões relacionadas com a aplicação e os cuidados a ter, com os esportes, etc. Também já falámos numa perspectiva de isolamento do Ethics como isolamento como uma solução de fachada. Hoje vamos ter aqui uma abordagem um bocadinho diferente. E adiantando aqui um pouco a agenda, vamos ter aqui uma pequena introdução em que falamos do Ethics de uma forma mais convencional, do que conhecemos, das vantagens, alguns exemplos de aplicações, de obras, e depois entramos aqui noutra perspectiva, que também já em tempo abordámos, mas mais superficialmente, que são as patologias no Ethics e, sobretudo, ter aqui esta perspectiva de o que é que se pode fazer de diferente. A prevenção é sempre uma área difícil de percebermos o investimento, não só aqui nesta área específica, como em tudo na vida, nos seguros, nos alarmes, na nossa saúde. Tudo o que é prevenção é algo sempre difícil de percebermos o investimento, porque só quando corre mal é que muitas vezes damos valor. E, portanto, aqui é um pouco isso, é procurar passar a mensagem da nossa experiência, de exemplos de aplicações que correram menos bem, e o que é que podia ter sido feito para ser evitado. Muitas das vezes, como veremos, nem tem a ver com questões de custos, são coisas relativamente simples e que podem evitar problemas. E como em quase todas as soluções construtivas e os Ethics não ficam atrás, a reparação normalmente fica muito mais cara do que fazer bem à primeira. Portanto, a reparar um sistema destes, ainda por cima, depois com a parte colorida, que obriga a fazer sempre panos inteiros, digamos assim, para não se notarem remendos. Portanto, a reparação é sempre algo que fica muito mais oneroso e, portanto, vale a pena algum investimento. Investimento, muitas das vezes, é mais em termos de pensar, de ter tempo para pensar nas coisas e evitar alguns erros. Ok, este é muito rápido, aqui é só uma pequena introdução. Nós já fomos falando também nisto noutros webinars. Temos, naturalmente, as soluções de isolamento térmico em fachadas pelo exterior. É a solução mais, hoje em dia, já diria mais usual.
E dentro destas soluções temos as soluções para fachadas ventiladas e as soluções para ETICS, com as vantagens de cada uma que já fomos abordando ao longo do tempo. Temos também a solução de parede dupla com isolamento no interior. Esta é uma solução que foi utilizada durante décadas em todo o mundo e particularmente em Portugal nas últimas décadas e que aos poucos vem digamos, a ser menos utilizada em substituição das soluções de isolamento posterior. Principais desvantagens têm a ver com, por exemplo, esta fotografia que mostra a fazer-se o pano interior depois de já estar feito o exterior. Portanto, é muito mais complexo de fazer a parede dupla, do ponto de vista, quer do ponto de vista de projeto, de pormenorização, quer depois no ponto de vista de execução. E, sobretudo, nas zonas de correção de pontes térmicas, na zona das lajes, a correção de pontes térmicas é sempre uma solução com um grau de dificuldade elevado. Portanto, é uma solução que vai caindo em desuso. E depois temos ainda as soluções de isolamento pelo interior, que quando não é possível fazer-se pelo exterior, por exemplo, se é um edifício histórico, por exemplo, com fachadas muito trabalhadas, ou, por exemplo, se é só um condómino no seu apartamento que não consegue convencer os outros condóminos a fazer uma solução pelo exterior, quer só fazer uma melhoria na sua fração e pode fazer pelo interior, ou outras situações particulares. Portanto, o isolamento pelo interior é também uma solução possível. De todas elas, como eu disse, a de exterior é mais utilizada. Falando dos ETICS, é uma solução que tem vindo a aumentar o seu grau de utilização em Portugal, não só em Portugal, mas em Portugal particularmente. E se observarmos aqui nos dados da APFAC, da Associação Portuguesa de Fabricantes de Argamassas de Construção, é uma solução, efetivamente, que em termos de metros quadrados aplicados, representa já um valor considerável. Estamos a falar de mais de 6 mil metros quadrados, 6 milhões de metros quadrados, peço desculpa, desta solução aplicada. Portanto, dá aqui uma média de mais de 0,6 metros quadrados por habitante por ano, o que coloca Portugal já numa posição interessante a nível europeu. Quando pensamos em termos das placas isolantes que são utilizadas, o EPS, portanto o poliestireno expandido, vulgarmente conhecido como esferovite, continua a ser a solução com mais utilização, embora venha a perder cota de mercado, digamos assim, uma cota grande, mas vai perdendo alguma cota de mercado para outras soluções, sobretudo para a lã mineral e para a cortiça, o ICB é cortiça, portanto estas soluções vão aos poucos ganhando aqui algum terreno em relação ao EPS. Este outro indicador de reabilitação à obra nova tem-se mantido mais ou menos constante, portanto, uma solução mais utilizada em reabilitação do que em obra nova em percentagem. O sistema, portanto, isto para dizer que, de facto, já é uma solução, diria, corrente no nosso país. O sistema, todos já sabemos, é um sistema contínuo de revestimento exterior, não vou detalhar muito mais tudo isto, é uma colagem e fixação de placas isolantes em alvenaria exteriores. E as principais vantagens, eu diria que esta é talvez uma das principais, aquilo que há pouco falávamos da correção da ponte térmica numa parede dupla, temos sempre muito mais dificuldade em pormenorizar e em executar do que aqui. E, portanto, esta redução das pontes térmicas, ou o tratamento das pontes térmicas, elimina o risco de condensações interiores nestas zonas estruturais. Outra vantagem, também com alguma relevância, é a melhoria do conforto térmico resultante do aumento da inércia térmica interior. Portanto, é uma característica que muitas vezes nos esquecemos, mas o facto de colocarmos o isolamento no exterior e ter massa na alvenaria faz com que ela possa funcionar muito mais aqui como um termostato e regular este conforto térmico. Outra vantagem, comparando a solução de parede simples com o isolamento no exterior, é a própria alvenaria fica muito mais protegida em termos de gradientes térmicos, mas também em termos da água líquida, da radiação solar. Portanto, há uma proteção da alvenaria em termos destes gradientes. Outra vantagem, portanto, há uma diminuição da espessura total da parede para igual desempenho, digamos, temos uma redução da espessura total da parede. E, por último, é uma solução adequada para a reabilitação de edifícios, como vimos, muito utilizada,
em teoria, não há necessidade de desocupar o edifício, podendo a intervenção ser feita toda pelo exterior. Portanto, estas são as principais vantagens do sistema que creio que todos estamos mais ou menos familiarizados com elas. Algumas obras, e aqui não tem um efeito comercial, digamos assim, aqui são obras, obviamente, numa apresentação só poderia ter obras feitas por nós, mas há muitas mais feitas por nós e por todos os que existem no mercado. Portanto, obras para todos os gostos, de obras novas, renovação, com vários tipos de isolantes, com reboco térmico. Portanto, felizmente há muitos bons exemplos de obras feitas com este sistema. Portanto, aqui um pouco só com este efeito de solução corrente, digamos assim. Umas maiores, outras mais pequenas. E estamos a terminar aqui as obras. Pronto, chegados aqui, vimos então toda a parte boa e de facto é um sistema muito interessante do ponto de vista construtivo e também do ponto de vista de desempenho térmico. Há conhecimento destes sistemas em Portugal seguramente há uns 30 anos e no resto da Europa há 60, 70 anos, portanto é um sistema já largamente utilizado em toda a Europa e com provas dadas, digamos assim, com vários tipos de isolante. Eu nesta apresentação não vou abordar essa temática dos isolantes e vantagens e desvantagens, porque já o fizemos no passado. Depois, obviamente, se houver alguma questão mais particular sobre isso, podemos falar, mas aqui não o vou fazer. E, portanto, dizia eu que, sendo uma solução tão corrente, é natural que haja alguns maus exemplos. E é isso que eu vou mostrar agora, em termos de patologias, com o tal objetivo de podemos pensar aqui que prevenção é que podemos ter em tempos futuros. Uma delas é a fissuração localizada nos cantos das janelas, portanto, isto não acontece só com o ETICS, acontece também com rebocos, são zonas mais frágeis de acumulação de tensões, mas no caso do ETICS, muitas das vezes acontece, se repararem aqui, quando diz aqui a solução, as placas, se nós colocarmos as placas desalinhando as juntas de colocação como está aqui, portanto, o sim e o não, portanto, ter aqui uma junta das placas numa zona de concentração de tensões, obviamente potencia muito mais o surgimento de fissuras. Portanto, se for feito aqui um recorte na placa, a fazer este L na placa, minimiza muito mais estes fatores. Para além disso, reforçar, colocar reforços com redes nos cantos dos vãos. Portanto, são procedimentos relativamente simples que a colocação da rede não encarece significativamente a solução e, sobretudo, se pensarmos em como é que vamos reparar isto, tem sempre algum grau de dificuldade, porque obriga, e em quase todas as patologias que vamos ver aqui, se quisermos fazer uma reparação, obriga a abrir as fissuras, uns 8 a 10 centímetros para cada lado, e fazer aqui um penso, digamos assim, com rede e com argamassas, e em alguns casos das fissuras não temos a garantia que consiga ser uma medida completamente eficaz. Okay? Portanto, esta é uma questão importante, toda a parte de janelas, vãos, como é que isto é tratado. Depois, temos também outro tipo de fissuração, chamemos-lhe aleatória, e aqui muitas das vezes são defeitos na própria camada do revestimento. Portanto, o barramento que é dado sobre as placas, muitas das vezes é aqui que vêm os problemas. Um deles é o posicionamento da rede de fibra de vidro, demasiado próximo da superfície da placa isolante. Há casos até de colocação da rede diretamente em cima da placa, porque aparentemente facilita a aplicação, mas naturalmente isso vai fazer com que a rede fique praticamente encostada à placa e não é esse o objetivo da rede. O objetivo da rede é que possa aqui minimizar nos fenómenos de retração que se possam notar as fissuras ou que possam ocorrer fissuras na argamassa fina de barramento. Se nós, por exemplo, e é uma experiência que qualquer um de nós pode fazer, sobre uma placa isolante dermos um barramento sem rede,
e o colocarmos ao solo, ele rapidamente vai começar a fissurar, porque está sobre um suporte instável e, portanto, a rede tem efetivamente essa função importante. Muitas das vezes pensamos porque é que tem aqui uma rede. A rede, na maior parte dos elementos construtivos, é colocada só em zonas frágeis, aqui, ou zonas de transição. Aqui é aplicado em toda a estação do barramento, exatamente por isso, para reforçar a argamassa e impedir ou minimizar que ela fissure. Portanto, é uma experiência que se pode rapidamente fazer, não colocar rede ou colocar. Voltando aqui à patologia, portanto, o posicionamento da rede muito próximo da placa, como eu dizia, pode ser uma das causas. E, para além disso, também um excesso de argamassa, é uma argamassa fina, uma argamassa para ficar com 2, 3 milímetros no máximo. Portanto, não é para aplicar aqui muito mais espessura, porque aí ela poderá fissurar, mesmo com a rede. Portanto, pode ser um outro fator que leva a esta fissuração aleatória, no fundo, como acontece com os rebocos, não é? Onde há excesso de ligante ou excesso de espessuras, pode haver esta fissuração. A solução para isto, ou a prevenção para isto, é aplicar uma primeira camada com a talocha denteada, colocar a rede de fibra de vidro e depois aplicar a segunda camada de argamassa, de forma a que a rede fique bem posicionada nesta camada e haja aqui uma espessura adequada final destas camadas com a rede incorporada. Portanto, é possível solução ou prevenção. Ainda na fissuração, podemos ter fissuração, não sei se conseguem ver bem, mas nota-se aqui umas fissuras no contorno das placas isolantes. E isto pode acontecer por alguns motivos, sendo um deles pode ser que o preenchimento, muitas das vezes as placas, quando são encostadas umas às outras, ficam com uma abertura, portanto ficam ali com um espaço vazio. Esse espaço deverá ser ou preenchido com o próprio material isolante, portanto um trabalho mais artesanal de fazer cortes de placa e começar a preencher essas zonas, ou então, mais simples, preencher esses espaçamentos com espuma de poliuretano. O que nunca se deve fazer é preencher com a argamassa de barramento. Portanto, a argamassa poderá induzir a fissuração, além de ter aqui problemas do ponto de vista de pontes térmicas também, mas poderá induzir aqui a fissuração. Portanto, esse pode ser um dos problemas. Outro pode ser a própria instabilidade das placas isolantes. Uma das coisas que muitas vezes questiona na utilização das placas de XPS, do poliestireno extrudido, é exatamente esta possibilidade. O poliestireno extrudido é uma placa mais rígida que o EPS, que o expandido, e obriga geralmente a um suporte muito mais regular que o EPS, enquanto que o EPS pode, em suportes relativamente planos, ter aplicado diretamente em alvenarias de tijolo. O XPS será sempre uma aplicação mais arriscada a fazê-lo, porque a placa não vai ficar integralmente colada. E não ficando integralmente colada, corre-se o risco de haver esta fissuração no contorno das placas. Portanto, com exceção do EPS, e mesmo assim, dentro de alguns limites, deve sempre rebocar o suporte. Okay? Depois, ainda em fissuração, temos aqui o exemplo da fissuração vertical, que também muitas das vezes acontece aquilo que eu há pouco dizia da rede. Naturalmente, nós teremos que ter rede em toda a extensão de barramento. E isso obriga a que haja uma sobreposição. Portanto, colocamos uma rede e depois sobrepomos a rede seguinte, sobrepomos à primeira. Portanto, aqui com cerca de 10 centímetros, pelo menos, haver essa sobreposição. Se essa sobreposição não houver, corremos o risco de haver aqui uma fissuração vertical exatamente nesta ligação da rede. Okay? Portanto, também é uma coisa relativamente fácil e simples de prever e, mais uma vez, fazer depois a reparação disto é bem mais complicado, como se deve imaginar. Por último, a fissuração horizontal não terá a ver tanto com a rede, porque a rede é aplicada verticalmente. Aqui, muitas das vezes, é porque se utiliza a própria argamassa, que eu há pouco dizia, para fazer o assentamento das placas isolantes. Portanto, há este preenchimento destes espaços com a argamassa. Portanto, é um procedimento que já falámos e que não deve ser de facto feito e deve-se utilizar o preenchimento com as placas, com espuma de poliuretano. E fissuração, era isto que queria dizer. Mais uma vez, portanto, quando falamos em reparação e em fissuras,
toda a metodologia que possa existir para a reparação obrigará, portanto, a fazer esses cortes e esse tratamento localizado, mas não nos dá completa garantia que o fenómeno fique ultrapassado. Okay? Portanto, é preferível fazer bem à primeira. Temos depois aqui o efeito almofada. Eu tirei ali a cara do senhor e pus-lhe aqui um smile. Mas o efeito almofada acontece muitas das vezes por dois motivos, ou pelo menos por dois motivos mais importantes. Um deles, como eu dizia, a aplicação direta. O efeito almofada, no fundo, é irregularidades causadas por estas argamassas de revestimento e acabamento, muitas das vezes ou porque são camadas finas, ou porque a irregularidade já vem de trás do suporte, ou porque, por exemplo, no caso do EPS não se fez o nivelamento com uma lixagem na superfície, portanto, aqui vem muito da mão, a mão do aplicador. E será tanto mais gravoso quanto mais rasante tiver o solo, não é? Esta fotografia, por exemplo, que aqui está, é uma área muito grande. Neste dia, por acaso, eu tirei esta fotografia. Neste dia, como vêem, estão aqui umas nuvenzinhas. Quando cheguei ao local, não conseguia perceber qual era o motivo da reclamação, digamos assim, porque estavam nuvens a cobrir o sol, mas quando o sol descobriu, percebi perfeitamente qual era aqui o problema. Portanto, em áreas muito grandes, naturalmente, eu diria que é impossível deixar tudo completamente plano. Mas, portanto, esta é uma patologia, tudo o que são patologias estéticas, há sempre mais dificuldade para uns pode ser mais ou para outros pode ser menos gravoso. Portanto, este efeito almofada vem muito por aqui, a regularização do suporte, do nivelamento das placas e as camadas de barramento que são aplicadas por cima das placas. Depois, uma patologia relativamente frequente nos sistemas ETICS, e eu diria que é talvez um dos handicaps do sistema, é a sua fragilidade mecânica. E, portanto, em zonas expostas, devemos ter algum cuidado ou pelo menos não devemos pensar em colocar o sistema como fazemos numa superfície corrente não acessível. Portanto, em zonas acessíveis e, sobretudo, se estivermos a falar edifícios públicos, escolas, bairros sociais, centros históricos, zonas de fácil acesso e de possível vandalismo, devemos ou pensar num sistema reforçado, e um sistema reforçado pode ser com uma camada adicional de barramento e rede que vai aumentar a espessura e, no fundo, dar mais resistência mecânica ao sistema, ou, melhor ainda, a aplicação de revestimento cerâmico. Porque mesmo este primeiro com a rede reforçada, se for um ato de vandalismo, consegue também degradar o sistema. Ou então pensar noutra solução construtiva nestas zonas acessíveis. Portanto, o que não devemos mesmo fazer é pensar num sistema convencional, numa zona acessível, com algum risco de vandalismo, sobretudo, ou de impactos fortuitos, mas sobretudo vandalismo, devemos ter aqui algum cuidado. Temos depois uma patologia, felizmente, que não acontece muito, que é o descolamento do sistema, portanto, que é o sistema cair, parcialmente ou totalmente, e aqui, muitas das vezes, tem a ver com a aderência, ou terá, sobretudo, a ver com a aderência das placas ao suporte. Seja por o suporte, por exemplo, ser um suporte com pouca resistência, um suporte friável, ou seja, por exemplo, não sei se conseguem perceber aqui, esta imagem, ou melhor, esta placa foi retirada ou caiu desta fachada. Era uma fachada pintada e, portanto, como vêem, a pintura veio agarrada aqui a esta massa, que aqui também não é bem feito, naturalmente, é feito por pontos e não é uma colagem que seja aconselhável, mas percebe-se que a pintura veio aqui agarrada. Portanto, não se fez, se calhar, uma análise correta ao suporte e a pintura que lá estava não estava em boas condições de aderência e foi-se colocar um sistema que não funcionou. Ou, por exemplo, neste caso, em que é um suporte que se vê que a argamassa vem toda agarrada também às placas e o suporte aqui é que, por algum motivo, não estava em condições de garantir uma boa aderência. Portanto,
É uma patologia, como eu dizia, felizmente que não se vê muito, mas pode acontecer. Portanto, sempre cuidado com os esportes e, sobretudo, quando temos esportes diferentes do habitual, seja em reabilitação ou seja, por exemplo, esportes com OSB, com VIROC. Por exemplo, os esportes em OSB são sistemas construtivos muito interessantes, mas do ponto de vista da aderência não tem nada a ver com um reboco ou com uma alvenaria, não é? Porque são muito menos absorventes e, portanto, temos sempre que selecionar argamassas de colagem com um poder de adesividade superior às que usamos para colar num reboco ou numa alvenaria. É? Portanto, atenção sempre quando temos suportes diferentes do habitual. Temos depois aqui empolamentos no acabamento e estes empolamentos devem-se à presença de água nestas camadas de interiores ao vestimento. E isto tem sobretudo a ver com infiltrações. Há infiltrações de água, algures, que fazem com que isto aconteça, ou casos em que se aplica aqui um acabamento muito pouco permeável ao vapor, uma membrana ou algo assim, que possa acumular água aqui no revestimento. Mas tem muito a ver com infiltrações ou aplicações em tempo chuvoso, portanto, água por trás do acabamento e selado quando ainda havia água ou aparece água por trás. Portanto, tem sempre a ver com água aqui. Já quase a terminar aqui as patologias, temos as manchas no acabamento, portanto, aqui estamos a falar de contaminação biológica. Os sistemas ETICS, por natureza, o facto de termos uma placa isolante por trás do barramento e acabamento faz com que exista uma diminuição brusca da temperatura superficial. E isso leva naturalmente a possíveis fenómenos de condensação, particularmente agravados em fachadas viradas a norte. E, portanto, o facto de termos condensação potencia o surgimento de micro-organismos. E, portanto, aqui é uma patologia, muitas das vezes, inevitável, não só no ETICS como noutros revestimentos. Países como Portugal sofrem com esta patologia. O Norte da Europa não sofre. O Norte da Europa até brincam com isso. Aconteceu uma vez termos fungos, portanto, é uma coisa que não acontece com frequência. Aqui, sim, é um problema que temos. Como é que podemos tentar minimizar? Desde logo com pormenores construtivos que evitem acumulações de água, peitoris adequados, todos estes topos dos edifícios, as platibandas, os rufos, tudo isto, afastar o mais possível a água da fachada. Muitas das vezes isto vai contra as tendências da arquitetura atual de ter fachadas e coberturas até em contínuo, sem remate e com água a escorrer na fachada. Portanto, aumentamos muito, naturalmente, entre outros problemas, aumentamos o risco do surgimento de fungos e de sujidades, e podemos também tentar utilizar produtos com maior resistência à proliferação de fungos. Portanto, sobretudo os produtos de acabamento poderão ser, há produtos melhorados neste aspecto. Uma última nota, quase todos os fabricantes, e nós também o temos produtos acrílicos e produtos minerais, à base de cal, por exemplo. Naturalmente, os produtos acrílicos são geralmente mais resistentes do que os produtos minerais. Portanto, um produto mineral, muitas das vezes, ou deve levar uma proteção extra, tipo um repelente de água, por exemplo, ou deve ser mesmo questionada a sua utilização em determinados ambientes. Okay? Por último, falo-vos aqui da degradação do acabamento escuro. Por tudo isto que temos estado a falar, uma cor escura em ETICS tem sempre um problema agravado, porque se temos uma placa isolante por trás, que, portanto, não há passagem do calor, digamos assim, não há essa dissipação de calor para a alvenaria. Todos estes barramentos e acabamentos estão sempre muito mais sujeitos a tensões e, portanto, uma cor escura vai aumentar a temperatura superficial e, obviamente, ter aqui alguns riscos de fissuração. De fissuração e acumulação de manchas. Portanto, aqui o que normalmente se recomenda é que se utilizem produtos, e no nosso caso temos esta solução de produto com uma tecnologia de pigmentos diferentes que absorve menos radiação
e por esse facto diminui a temperatura superficial do acabamento. Portanto, cores mais escuras, hoje em dia já é possível, desde que utilizado este tipo de soluções que, digamos, que a temperatura superficial não é tão elevada. Portanto, estas são patologias que conhecemos e que já vimos. Deixo só aqui duas notas para dois aspectos que também é preciso ter atenção. Um deles tem a ver com o acabamento cerâmico em ETICS. E reforço, acabamento cerâmico, pedra em ETICS não é recomendado. É possível aplicar cerâmica em ETICS, mas devemos ter aqui em consideração algumas coisas. Portanto, o suporte é constituído por materiais frágeis e deformáveis, são placas isolantes. O revestimento muitas das vezes é pesado. As peças cerâmicas sofrem deformações devido à exposição dos agentes atmosféricos e as variações de temperatura são mais violentas numa parede corrente. Para além disso, a maior acumulação térmica pode gerar processo de fissuração nas juntas do revestimento e o aparecimento de eflorescências. Portanto, há um maior risco de aparecimento de eflorescências quando utilizamos estas funções. Portanto, se pensamos em utilizar cerâmica em ETICS, devemos ter alguns cuidados e devemos ter também em conta o sistema que vai ser utilizado. No nosso caso, recomendamos dois. Este, que chamamos Ceramic Light, é um sistema relativamente parecido com o sistema normal do acabamento acrílico, leva um barramento armado com a rede, com um pormenor que a bucha, em vez de ser colocada após a colagem das placas, é colocada após a aplicação desta camada com a rede, fazendo aqui uma ancoragem da bucha e, portanto, garantindo maior aderência ao suporte. Este é para peças até o 30-30. Quando pensamos em peças maiores, mais pesadas, devemos sempre pensar que temos de ter um sistema mais robusto. Esse sistema mais robusto o que vai fazer é aumentar a espessura desta camada de barramento até cerca de 8 milímetros e aplicam-se duas redes de fibra de vidro. Isto vai fazer com que, para já, tenhamos uma camada de dissipação da energia superior e, para além disso, vamos garantir que a rotura a dar-se, ou melhor, a rotura não se vai dar na placa. Nós fizemos uma aderência, um inside pull-off, vamos sempre ter a rotura nesta camada, que naturalmente tem valores sempre muito superiores ao que tem uma placa isolante. Portanto, para peças até 60-70, devemos ir para um sistema mais robusto. Portanto, deixo esta nota em relação à cerâmica e deixo também esta nota que, felizmente, também ainda não tivemos, assim, pelo menos com gravidade assinalável, problemas com incêndio. Mas um dia podemos ter, e se calhar um dia depois vamos pensar assim, bem, para além do problema que aqui está, devemos pensar para tudo o que está feito com estas soluções. E, portanto, a nossa legislação obriga a que edifícios acima de 28 metros tenhamos não só o sistema que tenha que ser da classe B, mas também o isolante térmico que tem que ser no mínimo da classe B. E, portanto, acima de 28 metros, todos os sistemas de EPS, cortiça, XPS, todos esses não são permitidos, apenas os sistemas com lãs minerais, que têm classe A1 ou A2. Ainda assim, eu diria que é importante abrirmos um bocadinho os horizontes e não ficarmos só restringidos à legislação, porque edifícios em centros históricos, como há pouco dizia, sítios mais vulneráveis até a questões de vandalismo, centros históricos, escolas, tudo isso, obviamente se houver um incêndio, estas camadas de barramento e acabamento dão uma proteção relativamente boa ao sistema, mas se chamas a apanharem o isolante, é mau. Obviamente que é mau, sendo um sistema EPS, será sempre mau, e comparativamente um sistema com lã mineral será melhor. Portanto, eu acredito que os sistemas com lã mineral vão ganhando também mercado muito por isto, porque as pessoas começam a ter mais consciência que esse risco existe. Esse risco existe e, portanto, devemos estar alertas para ele. Pronto, em termos de patologias, era isto que vos queria mostrar. Passo para as considerações finais, rapidamente, só peço mais 5 minutos da vossa atenção, nas considerações finais. Portanto, importante, toda a parte de projeto, aqui entra a nossa veia mais ligada ao projeto, toda a parte de projeto, pormenorização de detalhes construtivos, o arranque do sistema, não vimos ali, mas há uma patologia que também acontece muitas vezes, que é a degradação, não por choques ou impactos, mas a degradação aqui por água,
a água aqui que vai degradando o sistema. Portanto, o arranque do sistema é muito, muito importante. E todos os remates nas janelas, os peitoris, as platibandas, as juntas de dilatação, portanto, tudo isto em projeto é muito importante que fique bem detalhado, bem definido e que depois em obra seja bem executado. Portanto, estes remates são muitas vezes a fonte de problemas e é por aqui que muitas vezes os problemas começam e se desenvolvem. Portanto, uma série de remates que aqui estão, que são normalmente importantes e que devem ser considerados. Os pontos singulares a ter em consideração, a impermeabilização na zona de arranque, o tal reforço que eu há pouco falei, os perfis com pingadeira, com inclinação para não haver escorrências de água, as platibandas, os mastiques, a masticagem nos elementos de ligação para evitar entradas de água e aqui diferenças de comportamentos materiais. Estas zonas de arranque do sistema ou de proteção do sistema à água e inclusive até ao vandalismo, não é? Este tipo de soluções impedem mais a proximidade à fachada. Para além disso, é importante os vários intervenientes, eu já mostrei este slide numa outra apresentação que fizemos aqui no webinar, da parte do fabricante, naturalmente, a qualidade dos sistemas e os materiais que o compõem, do projetista, a qualidade do projeto e a pormenorização, que vimos aqui, do instalador, a qualidade da execução em obra, e depois da fiscalização, uma efetiva fiscalização e controle de qualidade e execução da aceitação final. Concluindo, 3 acetatos de conclusões. Definir e detalhar as especificações em projeto é fundamental, útil e diferenciador. Não compromete o projetista com marcas. O facto do projetista colocar um determinado sistema, seja de que fabricante for, não o compromete com a marca, compromete-o com... Até pode não ter a marca, o importa é ter desempenho. O importante é comprometê-lo com uma especificação, com uma solução, e não ter uma solução vaga. Isto é válido para os ETICS e para tudo. Portanto, é uma coisa que andamos a dizer já há muito tempo e alguns já me ouviram dizer isto muitas vezes, mas não me cansarei de dizer. Detalhar, especificar é de facto importante. Deixar ao critério, deixar coisas vagas no ar não é, na minha opinião, boa prática e infelizmente, a nível de projeto ainda o vemos em muitas soluções. No ETICS, felizmente, já não tanto, mas noutras como betonilhas, rebocos, ainda vem tudo muito indefinido e, portanto, não me parece boa prática e é algo que devemos ir melhorando aos poucos. Facilitar a comparação de soluções, por exemplo, a fiscalização. Se eu digo só sistema de isolamento posterior e não digo mais nada, não sei se leva a rede reforçada, não sei se leva às buchas, não sei que tipo de argamassas leva, portanto, mais difícil é comparar soluções. Portanto, o vir bem especificado é bom para todos, inclusivamente para fazer a orçamentação, não é? Porque, naturalmente, os preços serão diferentes em função das exigências. A escolha de uma marca ou de um fabricante, obviamente, é importante, deve ser criteriosa, e acho que aqui o mais importante é ter confiança. Ter confiança numa marca, todos nós, enquanto consumidores, ter confiança numa marca, muitas das vezes faz com que nem tenhamos que ouvir outras. Eu quero aquela marca. Portanto, ter a confiança na marca é exatamente isso. E esse é o desafio para nós, que tem marcas, que defende uma marca, é conseguir a confiança das pessoas e, para isso, apoiar o mais possível, satisfazer o mais possível as exigências e as necessidades de todos. Uma questão importante que creio temos tido uma evolução importante no nosso país é a aplicação de sistemas completos, não permitir que o sistema seja aplicado às peças. Eu quero um sistema do fabricante A, B ou C, mas quero um sistema completo. Eu não compro um carro às peças, portanto também não devo comprar um sistema destes às peças. Não devo permitir que as argamassas é de um fabricante como nós, que são fabricantes de argamassas, mas depois as placas vêm importadas não sei de onde, ou as redes, portanto não faz sentido. É um sistema completo e é isso que assim que deve ser exigido. Para além disso, deve ser, obviamente, solicitada e exigida toda a documentação exigida e opcional. Porquê é que eu digo aqui exigida e opcional? É exigida porque faz parte as aprovações técnicas europeias, fichas técnicas dos produtos, etc., e cada vez mais, porque é uma diferenciação, as declarações ambientais de produto. A sustentabilidade é um tema que está na ordem do dia, vai continuar a estar e cada vez mais,
E se calhar daqui a 10 anos, vamos dizer assim, uma casa feita, por exemplo, há 10 anos, atualmente, daqui a 10 anos, uma casa feita com EPS, se calhar já não vai ser assim tão bem vista como é atualmente, ou como era há 10 anos. Portanto, esta questão da sustentabilidade é importante. E há sistemas, nomeadamente os sistemas com cortiça e que já têm declarações ambientais de produtos, os próprios sistemas com os nós minerais também já são muito mais interessantes a esse nível. Portanto, estas documentações opcionais, cada vez mais temos edifícios com certificação ambiental, com LEEDs, com BREEAMs, com tudo isso. Portanto, importante pensar nisto de outra forma. E, por último, sem vos querer amassar muito mais, a escolha da empresa de aplicação também é, obviamente, muito importante. Não faz sentido eu estar só preocupado em fazer um bom projeto, um bom desenho, escolher uma boa marca que me dê confiança, tudo isto tivemos a ver aqui atrás, e depois não ter esta preocupação. Portanto, felizmente há boas empresas de aplicação e que, obviamente, um dos fatores deve ser empresas que os fabricantes também conhecem, que recomendam, que lhes dão formação, e que revelem eles também conhecimento técnico da aplicação dos sistemas, tenham obras de referência, tenham estrelinhas no Facebook, eventualmente, ou onde quer que seja, mas que haja um reconhecimento do seu trabalho. Portanto, isso é importante. E depois, como em tudo, na construção não estamos muito habituados a isso, mas prever ações de manutenção e diagnóstico ao sistema, a tudo o que é da construção, mas aqui ao sistema ETICS, especificamente, prevendo limpeza adequada, eventuais medidas de reparação e, sobretudo, tal como em muitas doenças, não deixar que a doença progrida e possa ser atacada numa fase inicial é sempre mais vantajoso. Pronto, termino a apresentação, aqui mais uns minutos que eu queria, peço desculpa, mas estou agora aberto a questões que possam ter e agradeço a vossa atenção. Muito obrigado, João, por esta excelente apresentação e uma perspectiva diferente daquilo que habitualmente vemos, numa solução que cada vez tem mais impacto no mercado. Temos aqui algumas perguntas. Eu vou passar aqui à primeira, do José Ferreira da Silva, que eu penso que já foi respondida na tua apresentação, em que o José Ferreira da Silva coloca a questão, o porquê do aparecimento de manchas significativas nos sistemas de ETICS e não tanto nos revestimentos tradicionais. Portanto, devido aos fungos, às microalgas, como já falaste, e qual a solução adequada para resolver esta patologia. Portanto, deste aí alguns exemplos, penso que foi mais ou menos respondido, não sei se queres acrescentar algo mais. Sim, pronto, basicamente é isto. De facto, há este risco da ocorrência de desenvolvimento de fungos nos sistemas ETICS, e a minimização é, desde logo, como eu dizia, algumas disposições construtivas e a utilização de produtos dentro de limites, porque depois também temos aqui questões legais com os acabamentos, não podem ter, digamos, agentes antifúngicos em excesso, porque há questões ambientais que têm que ser cumpridas e, sobretudo, de saúde dos operadores, porque temos sempre que pensar que quem aplicar produtos químicos é sempre um problema maior. Mas passa muito por aí da escolha de produtos e depois, obviamente, ir tendo algumas ações de manutenção, e se for caso disso, ou aplicar um repelente de água que minimize esses fenómenos, embora possa ter uma durabilidade limitada, e no limite tem que ser aplicado uma pintura mais tarde. Pronto, é sempre uma possibilidade de aplicar uma pintura que vai também minimizar, não resolve completamente, são sempre situações que não conseguimos evitar. Nós até em sinais de trânsito encontramos fungos, não é? Portanto, os fungos não se eliminam, vive-se com eles. Tenta-se conviver o melhor possível. Temos também duas perguntas da Sofia Caetano. Vamos ver se eu consegui perceber bem, ou seja, a primeira é qual será a solução para adequar a correta aplicação do ETICS. Portanto, eu presumo que é qual a forma correta de aplicar ETICS. Não sei se foi esta bem a pergunta. E a segunda
é qual é o maior substituto alternativa ao sistema ETICS? Bom, a solução para a correta aplicação, pronto, isso obviamente há normas de aplicação, se for essa a questão, não estou completamente seguro que seja, mas se for do ponto de vista da aplicação, há as normas para isso, portanto, que todos nós fabricantes recomendamos, a própria associação da APFAC tem um guia para a aplicação dos ETICS, portanto, se quiserem uma coisa mais imparcial, digamos assim, mas, portanto, há normas gerais de aplicação. Pode haver um outro caso mais específico que alguém possa recomendar algo diferente, mas são normas normalmente gerais, sobretudo ter muita atenção ao suporte. Eu acho que o mais importante é muita atenção ao suporte, muita atenção às argamassas que são escolhidas para a fixação, sobretudo naqueles suportes mais difíceis, como eu dizia, e depois os cuidados na escolha do aplicador, tudo aquilo que resumidamente procuramos transmitir nesta apresentação. A maior alternativa ao sistema ETICS, diria que eventualmente a fachada ventilada. A fachada ventilada é uma solução interessante, com algumas vantagens. Por exemplo, aquela questão da resistência mecânica é uma vantagem. O preço é uma desvantagem, que é consideravelmente mais caro. Mas diria que sim, a fachada ventilada pode ser um bom substituto. E temos também as soluções tradicionais de, por exemplo, reboco e pintura. A questão aqui com o reboco e pintura é, muitas das vezes, onde é que se coloca o isolamento, não é? Porque isso... Ou pensamos em sistemas em que a própria alvenaria consegue cumprir as questões térmicas, seja com a própria alvenaria em si, por exemplo, há blocos de argila expandida, leca, que conseguem já ter um bom desempenho desse ponto de vista e em determinadas zonas climáticas conseguem cumprir só com a própria alvenaria, ou como se utiliza em alguns países do norte da Europa, e não só, e aqui em Portugal também já se utiliza, blocos que têm o isolamento no interior incorporado. Portanto, e aí sim já podemos ir para soluções de reboco e pintura e tudo mais. Porque se for as situações normais só de um reboco aplicado sobre a alvenaria, obriga sempre a ter paredes duplas e depois tem aqueles problemas que falámos anteriormente. Muito bem. Temos aqui uma outra questão do Daniel Martins, que é uma questão difícil de responder neste momento atual do mercado, que é uma questão sobre preços. Face aos vossos produtos, para o mesmo desempenho térmico, qual é a diferença de preços entre as várias tipologias de XPS ou Land Rocha? É difícil É difícil, mas ordens de grandeza. Ordens de grandeza não, obviamente depende das áreas, da localização, das espessuras, mas ordens de grandeza, sobretudo. O sistema mais barato será sempre o EPS. Pronto. Até porque muitas vezes não há necessidade do reboco. E um sistema com EPS pode custar 35, 40 euros o metro quadrado. Como ordem de grandeza, hoje em dia os preços estão mais complicados, quer dos preços materiais que aumentaram muito, quer a mão de obra, mas como referência, digamos assim. E se pensarmos nesse referencial, o XPS é um bocadinho mais, o XPS pode andar mais uns 10%, 38, 40 e poucos euros o metro quadrado. As lãs minerais, quer de rocha, quer de vidro, talvez como referência aí uns 45 euros o metro quadrado. A cortiça um pouco mais, 50 e poucos euros o metro quadrado, e o reboco térmico talvez o mais caro. Tudo isto depende sempre muito das espessuras, mas o reboco térmico pode custar entre 55 a 60 euros o metro quadrado, portanto, como ordens de grandeza, só para terem uma noção de ordens de grandeza. Depois passava aqui a uma outra participante, V. Maggie. Quais as vantagens e desvantagens entre uma solução em ETICS e uma solução em fachada ventilada? Também há pouco abordaste este tema. E o ponto forte de ambas as soluções, se o ponto forte entre ambas as soluções são a eliminação de pontes térmicas e a economia energética. Sendo que, para a nossa participante, a única diferença fica no aspecto estético. Fica no aspecto estético, sim, permite normalmente outro tipo de acabamentos mais pesados. Do ponto de vista económico fica também diferente, normalmente. E de facto, ambas têm este ponto forte do isolamento ser feito posterior e, portanto, minimizarem a eliminação de pontes térmicas. A fachada ventilada cria ali uma caixa de ar que é uma situação tecnicamente interessante.
mas também é mais exigente do ponto de vista da aplicação, da mão de obra. Portanto, é uma boa solução também. A fachada ventilada é uma boa solução de revestimento de fachadas. Finalmente, temos aqui da Marina Jacinto duas questões diferentes. Eu vou começar pela primeira, que é uma fachada anteriormente pintada com tinta acrílica com véu de noiva, inserido entre camadas. Que tipo de preparação deve ter este suporte para a aplicação de um sistema ETICS? Esta é a primeira pergunta. Lanço a outra, da Marina Jacinto também, que é o que acontece ao ETICS quando o suporte sofre assentamentos que causam fissuração acima de 2 milímetros? Bem, eu diria que qualquer uma das perguntas não tem uma resposta completamente imediata. Depende sempre da pintura, como está, em que estado está, que tipo de pintura é, no caso da primeira. Se estiver bem aderida, se não houver problemas de permeabilidade e que sintamos segurança em aplicar um sistema ETICS, poder-se-á fazer. Na dúvida, deve sempre pensar pelo menos em fazer alguns ensaios para perceber tudo isto. Que tipo de tinta, que sistema construtivo lá está e se permite ou não ser aplicado um sistema por cima. Aqui o assentamento, não sei, pode ter consequências ou não. Um sistema ETICS acaba por ter aqui, resiste muito melhor aos assentamentos do que, por exemplo, um reboco, uma argamassa, não é? Um reboco, uma pequena movimentação e pode logo causar uma fissura. Aqui pode acontecer ou não. É difícil de ter uma resposta concreta para isto. É difícil, mas obviamente será sempre um sistema que resiste muito melhor do que outros, do que os rebocos, por exemplo. Sim, são sempre situações a ver mais pormenorizadamente, que cada caso é um caso. Depois temos aqui no chat, o Wagner Neves colocou também aqui uma questão, que foi falado em 2, 3 milímetros de espessura do barramento. A pergunta dele é se é 2, 3 milímetros em cada barramento ou a totalidade do barramento com rede. Basicamente é... Sim, os 2, 3 milímetros já inclui geralmente a rede, e se pensarmos numa rede reforçada poderá ir aos 4 milímetros, à volta disso. Portanto, sim, os 2, 3 milímetros já inclui a rede. É sempre um barramento fino. Por isso é que é importante que as placas, e com o EPS nós ainda temos a possibilidade de passar uma lixa no final. Mas se estivermos a falar em cortiça ou lãs minerais ou mesmo XPS, já não temos essa possibilidade. Portanto, as placas têm que ser integralmente coladas num suporte nivelado, rebocado ou plano, pelo menos um suporte plano, porque depois os 2, 3 milímetros não vão conseguir corrigir as irregularidades. Portanto, esse tipo de placas exige muito mais na preparação do suporte e na colagem das placas. Porque o EPS, apesar de tudo, no final podemos passar uma lixa e disfarçar alguma coisa, nas outras não. Ora, neste momento não temos mais questões. Penso que foi tudo respondido. Agradecer realmente toda a participação de quem colocou questões e de quem teve paciência para nos ouvir. Portanto, em termos de perguntas, penso que poderíamos fechar a sessão. Temos aqui uma pergunta do José Pereira, que pergunta se o sistema de fachada ventilada pode ter um valor por metro quadrado superior. Não é uma pergunta, é digamos um complemento. O sistema de fachada ventilada pode ter um valor por metro quadrado superior, mas é mais rápido na instalação, pelo que deve ser equivalente. Portanto, muito obrigado, José Pereira, pela ajuda e participação também. E pronto, e resta-nos agradecer, não é, João? Sim. Pela participação de todos, também pela tua excelente apresentação. Obrigado. E agora lançar a próxima, não é? Lançar a próxima, sim. O próximo webinar
Nós temos vindo a ter esta oportunidade, esta estratégia, e felizmente que também temos tido contactos que aceitam este nosso convite. Já tivemos 2 arquitetos, já tivemos um engenheiro e agora voltamos à engenharia, portanto vamos ter o privilégio, eu considero um privilégio, ouvir falar o professor Hipólito de Sousa, que nos vai falar sobre a sua visão da engenharia, e portanto acho que é uma oportunidade para todos nós, acho que é uma oportunidade muito boa, e portanto convido-vos a todos a estarem presentes de hoje a 15 dias, daqui a 2 semanas. Portanto, se tiverem essa disponibilidade e oportunidade, acho que é uma boa possibilidade de estarem presentes, sim. Sim, senhor. Então, resta-nos agradecer a todos. Uma boa tarde a todos e muito obrigado pela vossa participação. Muito obrigado. Uma boa tarde. Obrigado. Até à próxima. Até à próxima.